Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Gilmate. Espero que vocês estejam todos bem, que estejam se cuidando, tá? Porque é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo, tá bom? Pessoal, neste vídeo eu estou trazendo para vocês a resolução da nossa primeira lista de exercícios, tá? Lembra que eu falei que o primeiro bimestre ele começa com logarítmico, né? Só que o pré-requisito, né, para que a gente possa resolver e entender legal os logarítmicos é estudar um pouco aqui de potenciação e mais especificamente, né, que é o conteúdo da segunda lista, que é equações exponenciais. Então nós vamos responder aqui, tá? Cada uma dessas questões e vocês vão poder então fazer as devidas correções, tá bom? Então, na questão 1, diz o seguinte: se m é igual a 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 2 vezes 1000, então m é igual a qual desses valores aqui? Tá, então vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu só quero que vocês se atentem que 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10, 3 vezes, né? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000, tá bom? Por que eu estou falando disso aqui? Porque aqui tem um 1000. Então, se nós pegarmos o m e reescrevê-lo aqui, ó, teremos 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 2 vezes o 1000. Só que o 1000 é a mesma coisa que 10 elevado a 3. Então, o que acontece? Nós vimos em sala de aula uma propriedade que é a multiplicação de potência de mesma base, né? O que a gente faz? A gente conserva a base, que é o A, e soma os expoentes, n mais m, tá bom? É exatamente o que nós vamos fazer aqui, ó. A nossa base, se você observar, é o 10, ó, tá? Então, eu vou conservar o 10 e vou somar os expoentes. Embora aqui só tem duas potências, essa propriedade vale para uma quantidade finita de potência, vale para 3, vale para 4, vale para 5, tá? Desde que tenha a mesma base. Então, nós vamos ter 5 mais 2, 7, 7 mais 3, 10. Então, o meu m é 10 elevado a 10, letra A, tá bom? Na questão 2, ó, nós vamos fazer uso dessa propriedade que eu acabei de falar. Aqui, ó, multiplicação de potência de mesma base. A única diferença, pessoal, dessa expressão aqui para essa é que aqui os expoentes eram diferentes. Aqui eles são iguais, mas eu vou aplicar a mesma propriedade. Então, eu vou conservar a base e somar os expoentes, tá? Quanto que é m mais m? 2m. Então, vamos ver qual das nossas opções é a correta. Então, aqui, ó, letra C, tá bom? Então, a gente fez uso da mesma propriedade que nós utilizamos aqui na número 1. Questão número 3, né? O valor da expressão é uma dessas possibilidades aqui. Então, o que nós vamos fazer? Se você olhar no numerador, eu tenho multiplicação de potência de mesma base. Que base? 10. No denominador, eu tenho multiplicação de potência de mesma base. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar essa propriedade aqui, tá, de multiplicação de potência de mesma base, em cima e embaixo. Em cima vai ficar 10, menos 3 com mais 5 vai ficar 2, né? Ou mais 2. É como se você estivesse devendo 3 e você tem 5 reais. Então, se você tem 5 reais e pagou a dívida de 3, vai sobrar quanto para você? 2, né? Sobra 2 reais, tá bom? Você pode entender assim. Esse primeiro 10 aqui, ó, ele não tem expoente, então é como se fosse 1 aqui, né? Então, o que eu vou fazer? 10, 1 mais 4, 5, vai ficar 10 elevado a 5, ok? Uma outra propriedade que nós vimos é divisão de potência de mesma base, né? Então, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. É exatamente o que nós vamos fazer aqui, pessoal. Tá? Quem é a base? 10. E eu vou subtrair os expoentes. Vai ficar 2 menos 5. Quanto que é 2 menos 5? Menos 3. Tá? É como se você tivesse 2 reais e você gastou 5. Então, ou você poderia entender assim, ó, você está devendo 5. Se você pagar 2, você continua devendo 3, né? Menos 3.
Então, a questão 3, a resposta correta é a letra D. Questão número 4. Se A é igual a menos 2 e C é igual a 5, então A elevado a C é igual a... Vamos ver, né? O A é a base, então menos 2. Como o A está elevado a 5, a gente tem que colocar o parênteses aqui, tá, pessoal? E o 5 aqui é o meu expoente, tá bom? Por que eu tenho que colocar o parênteses? Porque essa expressão aqui, ela me diz que o A está elevado a C, e o A ele é composto pelo menos 2, inclusive o sinal de menos. A gente viu que quando o expoente é um número natural, a gente repete a base a quantidade de vezes que o expoente indica, né? Então, isso aqui, pessoal, é menos 2 vezes menos 2, 5 vezes, tá? Eu vou colocá-lo aqui só para a gente não perder o costume e ficar ciente de como que se caracteriza essa potência aqui. Esses 5 vezes que a base se repete aqui é exatamente o expoente que aparece aqui, 5, tá? Agora, o que acontece? Isso aí é um produto, você vai multiplicar aqui. Observe que eu tenho 5 fatores, né? Então, toda vez que você tiver um número negativo elevado a um expoente ímpar, o teu resultado vai ser negativo. Por que isso? Observe. A cada 2 fica positivo. Ó. Menos com menos dá mais. Menos com menos dá mais. Sobra um menos, ó, desse cara aqui, tá? Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, o resultado é menos 32, letra D. E, por fim, a gente chega aqui na questão 5. Podemos fazer o seguinte. Ó, nós temos essa potência e essa potência que é a mesma base. Então, a gente pode juntar essas duas potências, né, pela propriedade de multiplicação de potência de mesma base. Tá? A gente pode fazer isso e pode multiplicar esse 5 por esse 4, né? Tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer. Ó. 5 vezes 4 dá 20. Vezes... Agora, multiplicação de potência de mesma base. Eu tenho a base que é 10, eu conservei ela, repeti, né? E vou somar 8 mais o menos 3, né? Então, a gente tem que somar os expoentes. Então, vai ficar 20 vezes 10 elevado a 8 mais menos 3, mais com menos dá menos. Então, na verdade, vai ficar 8 menos 3. Isso aqui é 5. Se nós procurarmos aqui nas opções, nenhuma das opções corresponde ao que nós encontramos, concorda? Só que nós podemos fazer o seguinte, pessoal. O que é o 20? O 20 não é a mesma coisa que 2 vezes 10? Ó, 2 vezes 10, 20, né? Vezes 10 elevado a 5. Então, isso aqui, na verdade, vai ficar 2, isso aqui é vezes, tá? Isso aqui vai ficar 2 vezes... A gente aplica a propriedade de novo aqui, ó. Esse 10 aqui tem expoente 1, eu vou repetir o 10 e vou somar 1 mais 5, 6. Então, agora eu vou olhar novamente nas possibilidades, ó, e a gente chega à conclusão que é a letra B. E assim a gente termina a nossa primeira lista, né, que diz respeito à potência. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima.